Terceiro ano, vamos lá começar mais uma aula. Bora lá, terceiro ano. Olha só, começamos hoje, né, capítulo 7, né, a coisa tá andando, vocês estão vendo aí, daqui uns dias a gente dá conta desse livrinho aí, né? Vamos para a aula 7 hoje. Na aula 6, nós tivemos substantivo, a primeira parte, lembram? Nós expliquei para vocês que era simples, composto, abstrato, primitivo, derivado. Hoje nós vamos ver a classificação de gênero desse substantivo. Como é que se dá a flexão de gênero? É uma coisa bem simples, na verdade, viu? Só são alguns detalhezinhos que vocês têm que prestar atenção e, obviamente, leitura, né? Tem algumas palavrinhas aí que às vezes a gente cai na armadilha por falta de leitura mesmo, por falta de prestar atenção. Mas no mais não tem nada difícil. O que é flexão que nós vamos falar hoje? Quando nós falamos de flexão de substantivos, e hoje nós vamos falar de uma coisa específica, de gênero, masculino e feminino, e flexão de grau, que é, né, o aumentativo e o diminutivo. Não falaremos ainda, né, por enquanto, de singulares e plurais, que falamos até na aula passada. Né? O professor está meio esquecido, mas a aula passada nós falamos sobre isso. Sobre o gênero e o número, né, do anzol, do anzóis e tudo mais. E hoje nós vamos falar do masculino e do feminino. Por quê? Como é uma gama muito grande de nomes, de palavras, obviamente nós temos diferenças nessa construção de masculino e feminino de um substantivo. Vamos lembrar primeiro que o substantivo é um nome, certo? Então nós temos substantivos que vão se flexionar e substantivos que não vão se flexionar, que não vão ter feminino ou masculino, né? Serão gênero único. E a gente sabe se é masculino e feminino quando essa transposição se dá através do artigo, do o e do a, quando há um correspondente feminino para isso, né? Obviamente, quando eu tenho masculino e feminino e quando tenho um correspondente, que não é qualquer palavra, por exemplo, né? Vamos pegar o diabetes, por exemplo. Diabetes é uma palavra que tanto você pode usar o, quando você pode usar a. Só que diabetes não tem feminino e masculino. É o nome de uma doença. Então, mesmo você usando o e a, professor, é comum de dois gêneros? Não, porque diabetes não tem feminino. É diferente de estudante. Você tem estudante, ou estudante, a estudante. Aí você tem um menino e uma menina. Você pode dizer que é comum de dois. E é disso que nós vamos falar hoje. Dessa mudança, dessa classificação de gênero, né, para que nós não sejamos pegos, né, em armadilhas. A primeira coisa que eu coloquei para vocês aqui foi como esses femininos ocorrem. Parece uma coisa boba, né? Parece uma bobagemzinha, mas eu coloquei, isso aí está aí no livro de vocês, né? Está na página 13 a 15, vocês têm tudo isso aqui. Isso aqui é um resumo do que está aí para vocês que eu estou explicando. Parece uma bobagem, né? Como eu estava dizendo, mas não é. Você tem femininos que vão mudar de o para a, desinência de gênero, lembra? As palavras que terminam em o e em a, esse o e esse a são desinências de gênero. São palavras que são responsáveis, só elas duas, o o e o a, para você saber se sua palavra é masculina ou feminina, né? É o caso do gato e da gata, do menino e da menina, do aluno e da aluna. Você tem raízes iguais e essas desinências, então é uma forma de feminino. Nós temos o feminino do e, que muda para o a. Mestre, mestra. Né? Então você mudou o e para o a, colocado aí, né, dentro do masculino e do feminino. O feminino aqui, ó, terminações em e, senhor, professor, coordenador, cortês, por exemplo, né? Que termina em S, em Z ou em L. Você vai mudar também para o A. Aí nós temos algumas palavras, né? Como eu
disse agora, do oi, né? Coordenador, professor, que também é uma mudança que nós fazemos para o A. E do ão. O ão tem vários femininos que você pode usar. De ão para oa, leão, leoa. Para ona, né? Você vai ter aí para ão, cidadão, cidadã. Então são maneiras de você também fazer, de você formar este feminino de diferentes formas. Assim como lá no plural você tem s, is, aqui você vai ter a, vai ter oa, vai ter ona, e dependendo da mudança. Fora aquelas palavras como, por exemplo, freguês, freguesa, chinês, chinesa, né? Que entra aqui no caso do S colocado. E aquelas que têm mudanças diferentes. Porque vamos lembrar do imperador e da imperatriz, embaixador, que você tem embaixadora, mas também você tem a embaixatriz. Aí entra o conhecimento. Embora nós tenhamos regras que orientam tudo isso, é a leitura que faz com que a gente conheça alguns femininos completamente diferentes e outros que são iguais, né? Por exemplo, você usar a palavra soror. Soror é um sinônimo de freira. Soror é o sinônimo, pode ser um dos sinônimos do freio, né? Então, completamente diferente. Bom, quando nós falamos nesses casos de masculinos e femininos, olha o que nós temos aqui. Eu coloquei para vocês: biformes, heterônimos e uniformes. Vamos estabelecer a diferença. O que são substantivos biformes? São aqueles que possuem geralmente raízes iguais e que a diferença se faz pela letra final. Gato, gata, mestre, mestra, professor, professora, né? São palavras, são biformes. Você tem quase que a mesma forma para o masculino e para o feminino. Raízes iguais, muda-se as desinências finais, né? Ou letras finais. Cidadão, cidadã. Agora, o que é o substantivo heterônimo? Vamos pensar. O que é o substantivo heterônimo? Vem de diferença. Então, são aqueles substantivos masculinos, femininos, em que você tem mudança completa. Acabei de falar um agora aqui, né? Freio e sora. Mas você tem outras simples: cavalo e égua, homem, mulher, boi, vaca. São substantivos que são completamente distintos na sua estrutura de palavra, raízes diferentes, formações diferentes, e que são chamados por isso de heterônimos, diferentes. Não são biformes porque não é a mesma raiz para um e para outro. Você tem diferenças colocadas aí. E nós temos os uniformes. O que é um substantivo uniforme? É aquele que é igual. Ele fica igualzinho, seja no masculino, seja no feminino. A diferença se dá de outra forma. Por exemplo, vamos pegar o primeiro aqui. Comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros é aquele substantivo em que você na palavra vai acrescentar o e a. Falei lá atrás, estudante. O estudante, a estudante. O dentista, a dentista. Você vê que a palavra, ela não muda. O motorista, a motorista. Você não tem motorista, né? Ascensorista. Vai ser só no artigo. Isso faz com que a palavra seja comum aos dois gêneros. E aí você faz essa diferença, estabelece essa diferença com o o e com o a antes da palavra. O que diferencia do sobrecomum? O sobrecomum é aquele que não muda nada. O sobrecomum é aquele que não vai ter o e a. É só ou é só o ou é só a. E aí nós temos que ter cuidado. Por exemplo, a criança, feminino. Então não faz se é guria ou se é menina. A testemunha, tanto faz se é homem ou se é mulher. O cônjuge, tanto faz se é marido ou a esposa. Isso é sobrecomum. Aí alguns já podem me perguntar assim:
Mas, professor, eu estou vendo aqui na beirinha do quadro, o senhor escreveu gênero único. Não é a mesma coisa? Não. Vamos lembrar que aqui, nos 3 casos, eu falei disso agora, né, com diabetes. Vocês têm palavras, substantivos, que tem masculino e tem feminino. Isso aqui é uma nomenclatura de palavra. Se você fala cônjuge, é o cônjuge, mas você está se referindo a um homem ou a uma mulher, ao marido ou à esposa. Se você falar a criança, no momento lá, no contexto de uso, você e as pessoas sabem se essa criança se trata de um menino ou de uma menina. Então você tem um gênero masculino e um gênero feminino, diferente do gênero único, que já né, eu chego lá. Então esses são os sobrecomuns, né? Pajem, né? Também é uma outra palavra usada como substantivo sobrecomum. Então são substantivos que possuem esses 2 gêneros que se modificam, né? Você tem ali os 2, é a mesma palavra, mas os 2 estão ali. E os epicenos? Epicenos servem para nomes de animais. Nomes de animais que não têm mudança de diferenciação, nem aqui, comum de 2 gêneros. Porque tem muitos animais que entram aqui, comum de 2 gêneros. Porém, o que é esse epiceno? É aquele que não muda. Aranha. Você vai falar como aranho? Não tem jeito, né? Você vai falar cobra, cobro, onço. E o tuiuiu, imagina, né? O tuiuiu, a tuiuiuia. Não dá para falar assim. O que você vai ter aí, então? Esses animais, eles são designados com outra palavra, macho e fêmea. A aranha macho, a aranha fêmea. Logicamente que isso em contextos específicos. Você não vai ficar escrevendo aranha macho, aranha fêmea em tudo quanto é lugar de texto. Óbvio, né? Mas é um texto ligado à biologia, ligado à zootecnia, ligado à botânica. Aí sim, quando é necessária essa mudança, né? Se está lá assistindo o Animal Planet, o cara só fala onça, ele vai ter que falar a onça macho ou a onça fêmea, a não ser quando ele fala o nome, né? Porque geralmente esses programas, os bichos têm tudo nome, né? É Thor, é Impala. Mas quando não fala, aí você tem que designar se é macho ou se é fêmea, quando o contexto exigir de você. Até porque se cai uma pergunta sobre isso em alguma prova, vocês não vão ter lá escrito macho e fêmea, não. Só vai estar o nome do bicho, né? Vai estar lá, capivara. É o quê? Sobrecomum, epiceno, comum de 2. Você vai ter que saber que capivara é capivara macho, capivara fêmea. Não tem capivaro, né? Ah, vi um capivaro passando ali na rua. Ele não existe. Então, nesse caso, você tem que saber que ele é epiceno, por se tratar de nomes de animais. Aí nós temos outras palavras que não tem um masculino e um feminino. É só uma questão morfológica. Não é masculino e feminino porque tem um gênero, né? Masculino homem, feminino mulher, menino menina. Não é o caso de meninos vestem azul e meninas vestem rosa. São outras palavras. Uma delas são essas aqui. Dependendo de como você usa no masculino ou no feminino, ela vai mudar de significado. Moral, capital, o capital, grana, a capital, lugar, né? O moral e a moral, a ética e o ânimo. Então, se você usar o masculino ou o feminino, você vai ter mudanças de sentido. Não só aqui. Por exemplo, lá no criança, que é sobrecomum, a criança. Se você colocar no masculino o criança, vai mudar. Não vai mais ter o mesmo sentido. Cabeça. A cabeça, o cabeça. Vai mudar o significado. Essas palavras, então, elas no uso de masculino e de feminino, você tem uma mudança de significado. Você tem uma mudança de sentido. Agora, o que é gênero único, que eu falei agora há pouco? Gênero único são essas palavras que não tem, né? Igual eu falei, diabetes, não dá para... que é OIA, né? E que é sobrecomum. É interessante, tem algumas palavras que eles colocam como gênero vacilante, né? Eu queria saber o que é isso. Gênero vacilante. Igual diabetes, que é o diabetes, a diabetes.
o personagem, a personagem. Mas que nesse caso entra no sobrecomum, personagem. Diabetes não. Gênero único são palavras que não mudam. Por que ela não é sobrecomum, professor? Porque não tem o correspondente. Dó é masculino. O dó. Eu estou com um dó. Não estou com uma dó não, viu? Ah, mas está com uma dó de fulano. Não. Você está com um dó. É o dó. Aquele dó. Masculino. Champanhe. E antes que alguém me corrija aí, viu? Ah, está escrito errado, que é champanhe. Aquele é de garrafa, tá? Aquele champanhe que está na garrafa é francês, não é português. Português é assim, champanhe, é no bruto mesmo, entendeu? Ah, champanhe, que é igual shampoo. Shampoo não é com SH, é com X. X-A-M-P-U, shampoo, seco assim. Champanhe, masculino. Tanto faz em português quanto em francês. Qualquer um dos dois é o, é um, aquele. Ah, também aquela champanhe. Tá passando vergonha, né? Você tomou aquele, você tomou o champanhe ou champanhe. Quando você quer procurar briga, dia que vocês quiserem procurar briga em algum lugar, vocês falam champanhe. Porque vai ter um safado para te corrigir. Aí você vira para ele e fala, vai estudar, meu filho, porque o certo é champanhe em português. Feminino, coloquei alguns exemplos, vocês têm mais e podem pesquisar mais. Couve, libido, está cortadinho ali o D, mas é libido, tá? Libido é uma palavra masculina, tá? Isso eu já vi gente errar em programa de televisão, em concurso de dinheiro. Libido, libido é uma palavra masculina, o libido, um libido, não é a, não. Cal, em feminino, desculpe, cal, a cal, a. Esse daí, né, vou passar uma cal na parede. Assim como a libido é a, assim como couve é a. Bom, o que é grau de substantivo? Vamos entrar nessa seara. É bem fácil, vocês têm 2 graus, diminutivo, aumentativo. Diminutivo você tem inho, né? No caso do sintético, você tem ona, aça, arra, bocarra, cabeçona, né? Muralha, com aumentativo. Agora vamos lembrar de algumas coisas nesses aumentativos e diminutivos. Primeiro, o que é um grau analítico de grau, de diminutivo e aumentativo? É quando você usa outras palavras para fazer essa análise. Casa grande, por exemplo. Casa grande. Casa pequena. Muito espaçosa. Aí você está usando outras palavras para expressar esse grau. Isso é o analítico. O que é o sintético? É o que a gente conhece. Mesinha, cabeçona, bocarra, copásia, né? Copásia é chique, né? Aumentativo de copo. Porém, vamos lembrar que esses aumentativos e diminutivos, eles podem ter um valor tanto pejorativo, sacanagem, quanto sintético. Sintético, olha aí, eu estou lá em cima. Afetivo. O que determina isso? O contexto. Bonitinho, que é o diminutivo de bonito, belezinha, tanto pode ser usado em sentido pejorativo, quanto em sentido afetivo, né? O bonitinho, você pode falar que alguém é bonitinho, que uma criança é bonitinha, né? Ou você pode falar, não, a cara desse bonitinho aí, né? O sentido aí é pejorativo. A mesma coisa com beleza ou com qualquer uma outra palavra. E lembrar que algumas palavras, ao longo do tempo, que começaram como aumentativo, falei uma agorinha, muralha, começaram como aumentativos e diminutivos, deixaram de ser. Por exemplo, cartão. Cartão era aumentativo de carta, deixou de ser. Hoje ele é o nome de uma outra coisa. Portão, muralha, são palavras que ao longo do tempo deixaram de ter somente esse sentido de aumentar ou diminuir, mas passaram a ter outros significados, dependendo sempre do contexto em que se usa. Certo? Bom, nossa aula de substantivo
a segunda parte, né? Termina aqui. Façam os exercícios com cuidado, prestem atenção, leiam algumas palavrinhas interessantes que tem aí, né? Como eczema, para saber se é masculino ou feminino, como soror, para saber, né, de onde é que vem. Isso é bom para a gente saber, né, o significado das palavras e não ser pego de calça curta, como eu sempre digo, né? Óculos, né? Posso usar só no masculino, só no feminino? Ele é plural, ele é singular? Tudo isso é curiosidade de palavras, certo, crianças? Até a nossa próxima aula no capítulo 8. Fiquem todos com Deus.